Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os pentecostais ainda estão aqui essa noite? Glória a Deus. Queridos, que alegria estar com os irmãos aqui essa noite. Confesso aos irmãos que é um motivo de muita honra, motivo de muita alegria estar conhecendo mais um povo que vai morar na glória. É ou não é verdade? Quando a gente fala assim, na verdade, é a primeira vez que eu estou com vocês aqui nesse templo aqui, mas eu já conheço o pastor Douglas há muito tempo. Pastor Douglas Bispo Douglas por diversas vezes foi um canal profético na minha vida. Eu vi esse homem ministrar coisas sobre a minha vida num monte que eu estou vivendo hoje. Coisas assim que Deus tomava ele em profecia, a gente vivia coisas sobrenaturais. E eu quero louvar a Deus pela vida de toda essa igreja, de todos esses irmãos, todos esses obreiros, juntamente com a esposa dele, que é um amor de pessoa. Já estive na casa deles, já comi churrasco lá, viu? Quem não foi? E eu já fui lá. Quero louvar a Deus pela vida dele, de toda essa equipe de obreiros dele, maravilhosa. O grupo de louvor, Kadosh, conheci o Tiago uma vez só, viu, irmãos? Que eu vi esse homem louvar, eu falei, meu Deus, esse homem está escondido aqui. Juntamente com toda a equipe dele. É uma honra poder servir a Deus no mesmo lugar, querido, que você esteve ministrando. E tem que ter graça, viu, para poder fazer. Queridos, eu não estou só aqui essa noite. Eu quero fazer rapidamente, para a gente entrar na palavra, menção de algumas pessoas aqui. Queridos, hoje, aliás, eu queria fazer uma coisa diferente. Hoje eu estou honrado aqui. Eu gostaria de chamar aqui na frente, bem rapidinho, meu pai e minha mãe. Vocês podem vir aqui, por favor? Rapidinho. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui. Vem aqui. Meu pai é tímido, gente. Vocês não reparam, não? Aí você me pergunta assim, mas por que você chamou eles aqui? Hoje, queridos, eu só estou aqui hoje ministrando a palavra. Hoje eu só estou aqui de pé diante de vocês, porque um dia esses dois se colocaram de joelho pela minha vida. Eu quero agradecer vocês aqui. Obrigado. Eu amo muito vocês, eu amo mesmo. E hoje eu só sou talvez um homem de Deus, ou talvez a referência para alguém, porque vocês nunca desistiram de mim. As pessoas podem desistir de você, amigos desistem de você, dinheiro vai, dinheiro vem, mas o principal não vai embora, a família. Família em primeiro lugar. Você crê nisso, irmão? Obrigado, obrigado. Amigo Gilberto. O Gilberto, irmãos, está desde cedo, cortou meu cabelo, fui na casa dele, já conversei com ele. Eu não posso deixar de fazer menção, tem amigos que Deus dá pra gente. Gilberto é um desses amigos, o Everton, o Michael, o Júnior está aqui, junto com a esposa dele, a Yasmin. Eu quero louvar a Deus por toda essa equipe. O Gabriel está aqui com a gente também, é um filho do meu pastor. Antes de eu sair daqui, meu pastor disse, olha, Ronald, eu não vou conseguir estar lá não, mas eu estou intercedendo pela sua vida. E nós cremos que o Senhor vai fazer algo sobrenatural aqui. Você crê, irmão? João 15:5, a parte C do versículo, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Nós só estamos aqui, querido, porque a misericórdia dele nos alcançou. Você crê? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 15. O verso é o de número 11. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, o verso é o de número 11. Aleluia. Quantos encontraram? E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou ao seu pai, pai, dai-me a minha parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha
e partiu para a terra distante. E lá ele esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo que tinha, tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, região, e mandou para o campo, a fim que ele cuidasse dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vargens e as alfarrobeiras, os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, repita comigo essa noite, caindo em si, diga, caindo em si, somente até aí, falou consigo mesmo: quantos empregados da casa de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei, e tomarei o caminho de volta para o meu pai. Nessa noite nós vamos profetizar, e nós vamos dizer, ainda não terminamos, mas diga, levantar-me-ei, e diga, e tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. Somente até aí. E ao chegar-lhes, confessarei: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou mais digno de ter chamado seu filho, trata-me como um de seus trabalhadores. E logo em seguida se levantou e saiu na direção do pai. E vindo caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, pleno, com muita compaixão, correu ao encontro do filho e o muito abraçou e o beijou. Então o filho declarou: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo com tudo que pode, no anel, no dedo dele ponham um anel de autoridade, e ponha sandálias de filho nele. Versículo de número 23, também trazei um novilho gordo, e preparai e comemos, para que façamos uma grande festa, e regozijemos, porque este meu filho estava morto, e voltou à vida, estava perdido, e foi encontrado, e começou a celebrar o seu regresso. Amém, querido? Antes de se assentar essa noite, vire para alguém que está do seu lado e diga: nessa noite nós iremos retornar para os braços do Pai. Diga: essa noite nós iremos recuperar o que perdemos. Agora toda a igreja declara: eu quero de volta. Mais uma vez, diga: eu quero de volta o que eu perdi. Se você acredita, se assenta dando um brado de vitória essa noite. Oh, glória. Queridos, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, é notório nós vermos que esse texto é um texto pregado por muitos pregadores. Por que não dizer talvez um dos mais pregados? Porque esse texto fala de amor, esse texto fala da compaixão do Pai, esse texto fala de perdão. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, seja de qualquer um dos evangelhos, sabemos que esse evangelho é o mesmo evangelho de Mateus, de Marcos e de João. Porém nós sabemos que são resumos do que Deus fez quando Ele veio aqui na terra. Por um exemplo, eu sempre, quando eu era mais novo, eu me indaguei por inúmeras vezes perguntando por que são 4 evangelhos tratando do mesmo assunto ou falando do mesmo conteúdo. Só que com o tempo a gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai aprofundando um pouco mais, e a gente percebe que cada evangelho foi direcionado a um tipo específico de pessoas, e cada um deles nos apresenta Jesus de uma forma. Por um exemplo, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, ele é direcionado aos judeus, e Mateus vai nos apresentar Jesus como o Messias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, ele vai se direcionar aos romanos, ele vai nos apresentar Jesus
como um rei vitorioso. Então é normal você abrir a Bíblia lá em Marcos, e você vai ver Marcos fazendo uma comparação sempre de Jesus, colocando ele na autoridade de rei, ou trazendo a pessoa de Jesus ao simbolismo, de um simbolismo real, de um simbolismo de autoridade. Agora, quando nós abrimos Lucas, é diferente, porque Lucas na teologia é conhecido por ter o evangelho perfeito. Lucas, ele traz todas as características que Mateus, Marcos e João não vai trazer. Lucas, por exemplo, é o único que vai dizer que no momento do batismo, quando o céu se abriu, Jesus estava em oração, e nos dá uma margem para profetizar que quando o homem de Deus ora aqui embaixo, o céu se abre lá em cima. Nós gostamos de dizer que pelo menos 3 coisas acontecem quando um homem de Deus ora, quando uma mulher de Deus ora. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o céu responde. E terceiro, o Espírito Santo desce. Se tem homem de oração, se tem mulher de oração aqui, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, o céu vai se abrir. Segundo, o céu vai responder. E terceiro, o Espírito Santo. Nós só não vamos sair daqui cheios se a gente não quiser. É ou não é verdade? João, ele escreve à igreja. João, ele dá ênfase a Jesus, trazendo um tom muito espiritual. Lucas nos apresenta Jesus como o Filho do homem. João nos apresenta Jesus como o Filho de Deus. E não é Lucas que vai trazer essa parábola para nós de uma maneira muito clara. É uma parábola só, mas você vê dentro da parábola 3 histórias. E eu gostaria de começar a ministrar aos irmãos. E eu confesso aos irmãos que se eu conseguir ministrar pelo menos 1/3 do que o Senhor colocou no meu coração ainda nessa tarde, eu sei que nós não vamos sair daqui da mesma maneira. Você crê? A primeira, alguém observa Jesus e vê que aonde Jesus pregava, aonde Jesus estava, havia diversos fariseus, pessoas, publicanos, e Jesus se sentava e comia com ele. Porque para Jesus não tinha problema, Jesus estava simplesmente cumprindo o seu papel. Então ali tinha gente que gostava de Jesus, tinha gente que acreditava, e também tinha gente que não acreditava. Mas é interessante que no meio de todo esse cenário, de muitos olhos, de muita visão, Jesus se levanta e começa a dizer uma parábola. E nós sabemos que parábola é um mistério de Deus, que é feito para que, não para que os fariseus entendessem, essas pessoas que eram contra o evangelho entender. As parábolas eram para que eu e você entendêssemos de formas ocultas. Ou seja, toda parábola que Jesus vai escrever, toda a história que ele vai trazer, tem uma revelação por trás dela. Você vai ver isso na parábola das 10 virgens, por um exemplo, que é uma alusão à volta de Jesus. E essa parábola aqui, ela não é diferente. E a primeira coisa que me chama a atenção na parábola é que todas as 3 histórias contidas em uma só parábola, ela vai nos revelar o amor do Pai em todas as 3, só que de ângulos diferentes. Uma parábola nós vemos alguém que se perde no caminho. Na segunda parábola nós vemos alguma coisa que se perde dentro de casa. E a terceira parábola, alguém que se perdeu dentro de casa e não contentou-se só em perder dentro de casa, mas decidiu sair da casa. E é para esses 3 tipos de pessoas que nós vamos pregar aqui essa noite. A primeira pessoa, aquela que se perde no caminho. Quando nós nos perdemos no caminho, algumas coisas acontecem. Repara o texto. A Bíblia diz que a ovelha se perde. Não é ninguém que tira a ovelha, não é ninguém que expulsa a ovelha. Porque existem momentos na vida que, se a gente deixar, irmãos, a gente se perde. É ou não é verdade? A gente se perde do caminho. E muitas das vezes, a geração que nós vivemos hoje, quem não canta, quem não prega, talvez quem não toca, não se sente útil e sente dentro de si um complexo de inferioridade. Então ele pensa: se eu sair, não faz diferença, o pastor não vai saber, os irmãos não vão nem notar. Já tem uma semana que eu saí, ninguém me viu. Já tem um tempo, ninguém me mandou mensagem. É aquele irmão que é um pouco mais sentimental, mas que acha que ele não tem valor porque ele se sente a minoria. Mas o que chama a atenção dentro da parábola é exatamente isso, que o pastor talvez olhou e disse: espera aí, 99, só tem 99, eu tenho 100, por que só tem 99? Se fosse nós, olharíamos e dizíamos: o que eu vou sair atrás de uma só? Para que eu vou atrás de uma? Se já tem 99 aqui, já está tudo bem, já está tudo legal. Para que eu vou atrás dessa que se perdeu? Não tem sentido esse negócio. Só que para o bom pastor, a uma que se perdeu tem o mesmo valor das 99 que se perdem. O bom pastor falou assim: eu vou lá e vou atrás daquela que se perdeu. Deixa eu te dizer uma coisa. No meio das orações dos santos, das orações do justo,
Deus, Ele conhece a tua voz e Ele sente a tua falta. Nós estamos com uma grande multidão aqui. Tem gente que louva, tem gente que canta, tem gente que prega. E se eu te disser que o tom da tua voz, o bom pastor conhece? E se eu te disser que o tom da tua oração, o bom pastor conhece? E se eu te disser que o bom pastor me trouxe aqui para dizer para você assim: ei, eu estou sentindo falta da tua oração. Pode até ser que alguém não percebeu, mas eu, bom pastor, percebi e estou sentindo a tua falta. Pode até ser que alguém não te ligou, mas eu, bom pastor, estou trazendo o meu servo aqui para te trazer uma mensagem. Pode alguém não se importar, eu me importo com você. Ô glória! Mas pregador, eu não canto. Pregador, eu não prego. Eu sou apenas mais um no meio dessa multidão aqui. Ô meu filho, deixa eu te falar com você. Não existe isso não. É um cálice a menos. É um lugar na cadeira a menos. É menos um integrante do louvor. É menos um integrante do ciclo de oração. Como assim você não tem valor? Como assim você... O bom pastor me trouxe aqui para dizer: tu não vai ficar perdida não, eu vou atrás de você. Não, eu estou pregando para gente machucada, talvez ferida aqui essa noite. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou limpar as tuas feridas. Eu vim de encontro a você. Eu te trouxe aqui, eu vim de encontro a você para te dizer: eu não abro mão dos meus. Eu não abro mão das minhas. Mas você tem 99, eu sei, mas está incompleto. A conta não fecha, a matemática não completa. 99 não é 100. Eu vim atrás de você essa noite. Me prova então que eu não prego, que eu não canto e que Jesus se importa comigo. Eu disse aos irmãos, no momento do batismo, Jesus estava em oração, sim ou não? Ele já tinha pregado? Não. Ele já tinha levantado algum paralítico? Ele já tinha feito alguma coisa? Não. Mas mesmo assim o céu se abriu e ouve-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado. Peraí, mas não está pregando, mas eu amo. Não é porque ele está pregando não. Eu amo ele porque eu amo ele. Esse é o meu filho amado, mas nem faz parte do louvor, não precisa fazer parte do louvor para eu poder amar, não. Eu amo por causa de quem ele é. Eu amei antes da fundação do mundo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. O Senhor nos elegeu nele, antes da fundação do século, antes da terra ser formada, antes que Moisés escreva: no princípio a terra era sem forma e vazia. Eu já era um projeto no coração de Deus. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa: você não cresceu e fez muitas escolhas e depois Deus foi lá e te escolheu, não. Você só nasceu, querido, porque Deus te escolheu. Não precisa ter completado o ministério, ter iniciado o ministério, está começando, já está envolvido. Não precisa não, querido. Isso é bom, tudo isso é bom. Mas eu vim aqui falar de um Deus que te ama incondicionalmente, de um Deus que te ama independente de quem você seja, de como você esteja. O bom pastor, ele vai atrás da ovelha que se perdeu, sim ou não? Agora a segunda história é um pouco mais complexa, porque há muitos debates na teologia que trazem duas linhas específicas teológicas para esse texto. Porque alguém vai dizer que a dracma era moedas que eram costuradas em volta de um pano, e que ela podia ser dada por duas pessoas. Eu já ouvi essas duas linhas. A primeira: o noivo dava essa dracma ou essas 10 dracmas, e essas dracmas eram como se fosse colar. E o que simboliza esse colar? Era um colar que podia simbolizar várias coisas. Podia simbolar a virtude da mulher, podia simbolizar a virtude dela, podia simbolizar que ela tem um compromisso e ela está esperando o noivo voltar. Podia dizer também que na ausência do marido, ou na ausência do noivo, ou na morte do mesmo, essa mulher poderia viver dessas dracmas. Era como se fosse uma herança guardada, para que caso aconteça alguma coisa, ela tenha um plano emergencial. Mas eu gosto mais da linha teológica, que vai dizer que essas dracmas aqui, era o pai que dava para a noiva antes do casamento. O pai dava algo de muito precioso para ela e dizia: você tem que guardar, porque isso daqui vai garantir o seu futuro. Você tem que guardar, porque essas dracmas aqui vai garantir para você uma estadia melhor. Vai ser um plano emergencial para você. O que eu estou te entregando aqui é valioso, é precioso. Eu preciso que você guarde. Só que a Bíblia diz que ela perdeu uma das dracmas. E por perder uma das dracmas, ela se desespera. Por que ela se desespera? Porque se é na ocasião dela ser noiva,
O noivo vai olhar aquilo e vai dizer: poxa, eu dei algo tão precioso para ela guardar, e ela não deu valor, ela não guardou, ela não teve zelo, ela não teve cuidado com aquilo que eu dei. Se fosse o pai ia dizer: poxa vida, eu dei o que eu tinha de melhor para minha filha, falei com ela que era guardado, que era um tesouro, que era para ela guardar. O pai de fato ia ficar muito chateado com a filha, sim ou não? Por um exemplo, esse relógio aqui eu ganhei de um amigo meu. Pensa no homem de Deus, irmão. Ele veio lá dos Estados Unidos e falou assim: varão, vou te abençoar com esse relógio aqui. Isso aqui é mistério, né? Porque eu abençoei um relógio que eu ganhei de R$40 para um amigo meu. De repente veio um varão e me abençoou com um relógio caríssimo, irmão, lá dos Estados Unidos. Eu não sei nem olhar horas nele direito. É ou não é verdade? Olha que mistério. Imagina se o varão que me deu o relógio chega na minha casa e vê o relógio no chão. O que ele vai falar? Pô, não vou dar nada para esse cara mais não. Eu tenho um negócio para ele com muito amor. Paguei um preço pelo negócio, dei para ele, é o relógio jogado no chão aí, ó. Que negócio é? Ele ia querer me dar mais alguma coisa, irmão? Nunca mais, é ou não é verdade? Não ia querer me dar mais nada. Só que isso daqui tem muito a ver com o que o Pai nos deu e como nós estamos zelando com aquilo que o Pai nos deu. Quando nós perdemos alguma coisa, essa mensagem ela vai deixar para a gente alguns pontos muito claros. Permita-me explicar a igreja. Primeiro, só quando ela perde que ela entende: peraí, está uma bagunça nesse negócio. Só quando ela perde que ela fala: vou procurar. Só que tenta achar alguma coisa, irmão, no meio de uma bagunça. Você consegue? Não dá para achar, irmão. Enquanto você não arruma tudo, põe tudo no lugar, você fala: ah, era aí que estava, é ou não é? É Deus dizendo para a gente: o que eu te dei é precioso demais, está perdido. E você só vai conseguir achar quando você se organizar para recuperar aquilo que você perdeu. Aí eu questionei a Deus perguntando: Deus, esse negócio era tão precioso, por que estava jogado? Por que estava perdido? E aliás, Senhor, o que a gente vai fazer para poder achar esse negócio? Deus disse ao meu coração: quando você perde alguma coisa, o que você faz? Aí eu lembrei que quando, por exemplo, hoje a gente não perde tanto dinheiro na rua, por exemplo. Mas porque hoje por causa do Pix, né? Mas teve uma época que alguém perdia dinheiro na rua, que vamos supor que minha mãe me deu um dinheiro para comprar um pão. Aí eu saía, perdi o dinheiro, voltava para casa. Sabe o que minha mãe ia falar comigo? Ô meu filho, como é que você perdeu? Vamos fazer o seguinte: lembra por onde você passou, refaça o teu caminho, e você vai achar esse dinheiro aonde você perdeu. É ou não é verdade? Sabe qual que é o problema? É que muitas das vezes a gente já perdeu, e a nossa vida está uma bagunça, e a gente quer fazer tudo, menos refazer o caminho. Deus me trouxe aqui para dizer: você acha que eu não quero te levantar numa unção nova? Sabe o que é o pior? Que a gente sabe que a gente perdeu. Porque quando a gente louva não tem mais o mesmo impacto. Quando a gente prega não tem mais a mesma unção. Quando a gente fala, todo mundo sente, a gente não sente. É ou não é? A gente sabe que perdeu. Só que aí a gente lembra: peraí, por que não está acontecendo mais como acontecia antes? É porque eu decidi passar por outros caminhos, irmão. É porque eu decidi trilhar outro tipo de coisa. Aí quando eu lembro: peraí, por que a unção não está vindo? Aí eu lembro que eu passava pelo caminho do jejum, mas já tem dias que eu estou cortando o caminho e não consigo mais identificar o poder de jejum na minha vida. Eu decido trilhar outra jornada, outro caminho. E aí eu lembro: por que não está acontecendo mais? Aí eu lembro que eu não orava como antes. Aí eu preciso refazer o caminho e voltar ao altar da oração de novo, o altar do jejum de novo, o altar da busca de novo. E se eu te disser, irmão, nessa noite, que Deus está querendo te dar de volta o que você perdeu? Você sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou pregando para a gente que quando colocava a mão na barriga de alguém e ministrava, irmão, a doença pulava para fora. Você sabe por quê? É porque a tua mensagem, aquilo que você pregava, impactava vidas, o seu trabalho, impactava vidas dos... irmão. Aí por que hoje não está acontecendo mais? Porque você não refaz o mesmo caminho que você refez para poder chegar onde você está, ué. Você não volta para o mesmo caminho. Não, vou voltar para o mesmo caminho. Espera aí, qual é o caminho? O caminho ainda é na oração, irmão. O caminho ainda é do jejum, irmão. O caminho ainda é na busca. Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou com saudade das suas madrugadas de oração. Eu estou com saudade de quando você colocava pano de saco, subia monte, descia monte. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você só vai ter de volta o que você perdeu quando você decidir refazer o caminho.
E se eu te disser que a minha geração está precisando de gente que refaz caminho, de gente que não tem vergonha de voltar para trás e dizer: realmente, se eu continuar desse jeito eu vou perder a chama. E esse fogo foi cantado aqui, ele não pode apagar, irmão. Me prova que esse fogo não pode apagar. Eu vou te provar aqui, presta atenção. Atos capítulo de número 28, a Bíblia diz que Paulo veio de um grande naufrágio. Quem sabia nadar, foi nadando para a ilha de Malta. Foi ou não foi? Quando eles chegaram lá, sabe o que tinha na ilha de Malta, irmão? Os nativos que estavam lá acenderam uma fogueira. Antes de Paulo chegar, quem já estava lá já havia acendido uma fogueira. Só que tem um problema, eles acenderam essa fogueira debaixo de chuva, estava ventando e estava fazendo frio, irmão. Como é que acende fogo, irmão? Debaixo de chuva, ventando e fazendo frio. Eu vou te explicar agora como é que acende fogo. É quando eu decido pagar um preço que ninguém quer pagar. É quando eu decido viver uma vida que ninguém quer viver. No começo parece que vai dar errado, porque está chovendo, está ventando e está frio. Só que o tempo vai passando, você vai ver, está saindo uma fumaça aqui nesse negócio. Não, esse cheiro de lenha queimada, esse cheiro, não, mas está molhada, mas eu estou sentindo um cheiro, é um negócio diferente. Quando pensa que não, o fogo começa a flamejar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Esses pastores que estão aqui sabem. Hoje nós estamos aqui na inauguração de um grande templo, sim ou não? Mas antes de ser um grande templo, era um pequeno templo, sim ou não? É gente, irmão, que urrou debaixo de chuva e frio, orando de madrugada. Ô, irmão, eu encontrava o bispo Douglas. Toda vez que eu ia no monte, era rara a vez que eu não encontrava ele lá, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Todas essas igrejas que nós conhecemos aí, nós achamos como sede, como grande e tudo, são gente que vem tentando acender fogueira embaixo de chuva há muito tempo, que já está sofrendo, há muito tempo que já está pagando preço, há muito tempo que já está insistindo, lutando para poder fazer as coisas dar certo, irmão. Só que Paulo, ele vai fazer algo diferente. Paulo entende, espera aí, quem acendeu esse fogo aqui não foi eu não, só que ele repara, mas o fogo está apagando. Paulo entende que o fogo está apagando, sim ou não? Paulo falou assim: esse fogo não pode apagar não, se depender de mim, o fogo não vai apagar. Paulo entendeu, não foi eu que acendi, mas é a minha missão manter o fogo aceso. Deus me trouxe aqui para pregar para alguém. O fogo não foi aceso na nossa geração não, o fogo foi aceso nessa geração que passou. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para a igreja é: nós vamos deixar o fogo apagar na nossa geração? Ou será que alguém vai se levantar e dizer: não, eu vou me posicionar porque Deus tem que me usar em cura. Não, eu vou me posicionar porque Deus ainda tem os seus mistérios para fazer. E se eu te disser, irmão, e se eu te disser que tem alguém aqui que nunca me viu pregando, não sabia nem quem eu era, nunca viu o grupo de louvor louvando, não sabia nem quem ele era, mas para ele tanto faz como tanto fez, porque quem traz lenha de casa não depende de lenha de pregador, não depende de lenha de levita, ele já vem pegando fogo para casa, irmão. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: se tem lenha, traz lenha para cá, porque o fogo já tem. Está faltando lenha, porque o fogo já tem. Não, só quem trouxe lenha essa noite, começa a glorificar a Ele aí, se você tiver coragem de fazer isso. Aleluia. Se você tem lenha essa noite, eu faço um convite a você. Pega na mão de alguém desse irmão que está do seu lado aí, meu filho. Pergunta para ele: tem lenha? Se tem lenha, vai ter fogo. Fala com ele: você trouxe lenha de casa mesmo? Se ele é pentecostal, não pegar de mão dele, vai dar choque. Vai começar um barulho aqui, mas é barulho de quem tem lenha. O barulho que vai começar aqui é o barulho de quem trouxe lenha de casa, de quem não depende de lenha de pregador, de quem não depende de lenha de levita. Ele saiu de casa dizendo: se for para louvar 5 minutos, é 5 minutos pegando fogo. Se for para pregar 5 minutos, é 5 minutos pegando fogo. Aonde estão quem carrega lenha? Quem carrega lenha? Aonde estão carregadores de lenha essa noite? Só quem não vai deixar o fogo apagar. Só quem não vai deixar o fogo apagar essa noite. Aleluia. Oh, glória.
E se eu te disser que o fogo já está pronto, o que está faltando é lenha? E se eu te disser que o fogo já está aceso, o que está faltando é lenha? Oh, glória! Se tem lenha, vai ter fogo, vai ter fogo, vai ter fogo, vai ter fogo. Se tem lenha, vai ter fogo essa noite. Oh, glória! Eita! Escute isso. Tem uma graça de Deus aqui, varão. Tem um poder de Deus aqui. Tem uma unção de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Cacerebadara choremedefaçou. Imanagaçou rebaia sai. Aleluia. Eita, meu Deus. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai Diga, nos tornamos responsáveis. A chama. Agora isso aqui é para quem tem coragem. Diga, eu ainda tenho. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai. Não, não. Nos A chama não. A chama não vai. Calamanara choremedefaçou. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Eita, meu Deus. Aleluia. 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 Se assenta rapidinho, se assenta, eu estou finalizando já. Aleluia. Olha isso. Ela limpa a casa e ela acende uma candeia. Essa chama ela não pode se apagar, gente. Eu estava conversando com o Anísio esses dias lá no serviço. E ele falou comigo assim: o meu medo é que daqui a 100 anos nós não conhecemos mais, nós não vamos conhecer mais a geração que colocava a mão e o demônio saía. A geração que colocava a mão e o câncer ia embora. Aí ele, o meu medo é que
que não hajam mais remanescentes para continuar pregando a sã doutrina, a sã palavra, o evangelho genuíno. Quem está entendendo isso, gente? Você sabe como é que esse futuro caótico não vai acontecer? Quando eu e você decidimos nos achar dentro da casa e dizer: é valioso demais, eu não posso perder. O que Deus me deu é valioso demais, eu não posso entregar. O que Deus me deu é valioso demais, eu não posso abrir mão. Irmão, Deus me trouxe aqui para dizer: é importante sim, não para de louvar. É importante sim, não cessa de transmitir a palavra. Aleluia. E essa é a parte final, e eu finalizo aqui. A Bíblia diz que havia 2 jovens. Esse homem era muito rico, gente. Agora imagina alguém dentro da casa dizendo: eu quero distância do pai. A primeira observação: o ato de entregar a herança, ele só é dado para alguém após a morte dessa pessoa, sim ou não? Então essa herança não era dada, a não ser que o pai quisesse entregar por livre e espontânea vontade. Essa herança era como se o filho estivesse dizendo: para mim o senhor morreu, pai, dai-me o que é meu, que eu estou indo embora. É ou não é? O que mais me chama a atenção dentro do texto, a primeira observação: o pai libera ele com muita facilidade para ir embora, com muita tranquilidade. O coração de um pai, claro, apertado, mas ele libera ele para ir embora. Sabe por quê? Deus não quer na casa dele gente que esteja forçado na presença dele, porque isso não é amor. O amor verdadeiro, ele não está atrelado a condições, ele não está atrelado a algo condicional. É por isso que quando a gente quer ir embora, a gente pega e vai. O pai vai deixar a gente ir, por quê? Porque ele não quer ninguém forçado na presença dele. Se for para ficar, irmão, nós vamos ficar por amor. Se for para ficar, irmão, nós vamos ficar porque a gente quer, irmão. Sabe, a verdadeira liberdade nós encontramos dentro da casa do pai. Para o mundo lá fora eles acham: você está doido, que negócio é esse? Esse negócio de ser crente, você não pode fazer nada. E quem foi que disse que a gente não pode? Quem foi que disse que se eu não quiser sair daqui agora e ir para um boteco, eu não vou? É ou não é, irmão? Se o cara quiser fazer tudo que ele quiser de errado, ele sai do culto e vai. É ou não é verdade? Só que nós somos tão livres que a gente pode fumar e não fuma. É ou não é? Todas as coisas me são lícitas, mas Paulo entendeu que nem tudo me convém. Eu posso fazer, mas eu amo tanto o Pai que eu não quero desperdiçar o que Ele tem por mim. Eu não quero manchar a honra do Pai. Eu não quero negociar os meus valores que o Pai me ensinou. Então é por isso que eu não saio daqui e vou para uma festa. Eu posso, mas por amor a Ele eu não quero. É ou não é verdade? Alguém acha que isso aqui é uma prisão. Mal sabem eles que a verdadeira prisão está lá fora. O que é melhor, querido? Você está aqui, não tem nada que te prende. Não tem ninguém te segurando aqui até essa hora, não, querido. Se você quiser, você tinha ido embora. Mas você entendeu que há um prazer na presença do Pai. Você entendeu que há um amor na presença do Pai. É ou não é verdade? O menino vai embora, gasta tudo que tinha. Isso daqui é terrível, porque ao gastar tudo que tinha aqui, ele vai ver que vai chegar um período que ele tinha tudo e todo mundo estava com ele. Só que agora ele não tem nada, e ele viu que não tem mais ninguém com ele. Olha isso, é interessante isso, né? Enquanto ele tinha, os amigos dele conheciam ele. Quando acabou, ele começou a conhecer quem eram os amigos. Não é verdade? Diz que ele gastou tudo. Missionária Sandra, ele gastou tudo. Sabe? Às vezes nós só reconhecemos o quanto a presença do Pai faz falta, irmão, quando a gente se esvazia de tudo, quando a gente perde tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que se eu ministrei sobre isso foi uma vez só. Porque o testemunho da gente é bom, edifica pessoas. Mas muitas das vezes eu confesso aos irmãos, eu gosto tanto da palavra, eu gosto tanto de Bíblia. Meu prazer é chegar aqui e ministrar para você palavra, irmão. Mas não tem como falar disso daqui, irmão, sem falar do que Ele fez na minha vida. Escute isso. Você
acha que eu não tive desejo de sair da casa do pai? Não, pegar tudo que o pai me deu e falar assim, vou usar lá fora. Com 15 anos de idade eu saí, virei MC. Pensa, irmão, no MC feio. Fui pro mundo, comecei a cantar no mundo. A minha mãe passava nas ruas. Quando ela passava nas ruas tinha um cartaz meu, MC quem? Vai cantar sábado à noite. A minha mãe passava repreendendo os cartazes. Porque a presença dos meus pais aqui é muito importante para mim. Vou te explicar agora. Porque quando eu saí, se fosse uma saída, se fosse algo normal, eu ainda ia. Mas eu decidi sair, comecei a envolver no crime, comecei a envolver em droga, comecei a envolver. Sabe o que eu aprendi? Imagina comigo o filho pródigo. Imagina comigo o filho pródigo. Ele saiu da mesa do pai, sim ou não? Para onde que o inimigo levou ele? Para o chiqueiro, irmão. É ou não é? Quando nós decidimos tomar atitudes isoladas e sair da presença do Senhor, a gente menospreza uma mesa e o diabo nos leva para um chiqueiro. Nesse meio período eu vi tanta coisa que eu fiquei absurdamente assim. A minha conversão, ela não foi uma coisa nada normal. Você sabe para onde que eu voltei para Jesus de verdade, irmão? Dentro de uma cela de prisão. Depois de 6 anos no crime, 6 anos vivendo uma vida toda errada. E eu confesso aos irmãos que eu não queria estar te contando isso aqui hoje. Mas alguém precisa entender o que está acontecendo aqui. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu já estava firme na presença do Senhor. Há uns 2 anos e meio atrás, eu estava firme, estava bem. Sabe o que tinha acontecido comigo? Eu prosperei na vida. Eu trabalhava tanto. Tinha vezes que eu trabalhava em 2 empregos, 3 empregos. Isso é um perigo muito grande, varão. Porque quando você começa a priorizar tudo aquilo que é material e deixar de lado aquilo que é espiritual, a tendência do mal vir sobre nós com muita fúria e conseguir nos levar é muito grande. Eu comprei um carro na época. Tinha vendido um carro, então eu recebi o dinheiro do carro que eu vendi. Eu tinha comprado um carro, eu aluguei o carro se pagava sozinho. Eu estava num emprego muito bom. Pensa no emprego bom, irmão. Estava num emprego bom. Meu pai comprou outro carro, falou assim, ó, você vai dirigir esse carro aqui. Tudo que você fizer nele, metade disso aqui, você me dá, metade eu faço. Quando estava tudo bem, quando tinha tudo para dar certo, o que o bonitão foi lá e fez? Que nada que eu vou ficar na presença. Primeira coisa que começou a dar errado. Nessa época Deus tinha abrido as portas do ministério para eu poder pregar a palavra, que eu pregava 25 dias no mês, 30 dias no mês. Olha isso. Só que começou a chegar um tempo que eu cheguei em casa, comecei a questionar comigo mesmo, rapaz, estou cansado. Quero saber desse negócio de ministrar mais não, de pregar mais não. Às vezes me dava vontade de ligar para quem me chamou para pregar e falar, eu estou cansado demais, não vou não. Sabe, hoje eu sei que eu não devo reclamar por coisas que eu orei para poder viver. Foi muito monte, irmão. Foi muita busca, irmão, para mim começar a viver aquilo, pastor Douglas. Pastor Douglas lembra quando eu iniciei na presença de Deus, eu subi a monte 6 meses direto, irmão. Subi no monte, eu e uma turma de jovens. Eu orei para poder viver aquilo que agora eu estava reclamando. Na melhor fase da minha vida, ministerialmente falando, financeiramente falando, eu dei as costas para Deus. A empresa quebrou. Quem alugava o carro parou de pagar o carro. Eu me embolei todo com a agiota. Tinha que tirar dinheiro do carro que o meu pai colocou para mim, metade. Tinha que tirar dinheiro para ele para pagar. O que aconteceu? Me entreguei de novo para o mundo, irmão. A depressão bateu tão forte, irmão. Eu nunca tinha tido isso. E hoje eu consigo falar com liberdade sobre esse assunto. Porque talvez você vê o pregador pregando, você fala assim, não, esse negócio de depressão, ele vai entrar nisso, é um assunto delicado. Irmão, deixa eu te falar com você uma coisa. Se você não procurar seu líder, se você não procurar ajuda, você vai morrer com depressão sozinho, irmão. Porque depressão é uma coisa muito séria. Você morre sozinho dentro do seu quarto, ninguém te vê. Vozes que ficam dizendo, se mata, abre mão de tudo, você não vale nada. Se você não procurar alguém para desabafar do que está acontecendo com você, você morre sozinho com depressão. Me entreguei para o mundo e o mesmo lamaçal que eu tinha saído, eu voltei. Foi quando eu percebi que eu troquei uma mesa por um chiqueiro.
entendendo isso? Você acha que acabou por aí? O diabo tentou me matar numa madrugada. Eu estava em casa, mais 3 dias virado já. Eu senti uma presença muito ruim que entrou dentro do meu quarto, pastor Douglas. Essa presença entrou, eu estava acordado, eu não estava dormindo, eu não estava desacordado. Sabe aquela televisão quando faz, aquela TV antiga que você desligava assim, ó, aí dava aquele flash de luz, sumia. Eu fui perdendo a respiração, acordado, fui perdendo a respiração. Quando pensa que não deu aquele flash, eu senti eu indo embora dessa terra. No último pensamento que eu tive, eu disse para Deus assim: Deus, não deixa o diabo me levar da maneira que eu estou. Eu voltei, procurei minha mãe: mãe, me ajuda, me interna, porque se a senhora não fizer isso eu vou morrer. Eu fiquei internado numa clínica de recuperação mais de 6 meses. Não, 6 meses. Com 3 meses eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada. Hoje, por 2 vezes, Deus me lembrou de onde eu saí hoje aqui, escuta. Na primeira vez, o varão que ministrou sobre a minha vida ali chegou em mim e disse assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O pastor Douglas chegou para orar para mim ali agora e disse: varão, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando eu estava lá na clínica, a minha mãe foi me visitar e disse assim: Deus levantou uma irmã e disse para mim, meu filho, que você vai voltar. Eu disse: mãe, vou não, quero saber desse negócio não, nunca mais eu vou ter nome, nunca mais. Aí ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse: meu filho, Deus falou mais. Eu disse: o que? Ela: que é a glória da segunda casa. Será maior do que a da primeira. Eu finalizo aqui, olha para cá. Você sabe para onde que eu reencontrei Jesus, irmão, de verdade, irmão? Dentro de uma clínica. Aquelas pessoas que eu estava lá pregando para todo lado, não tinha coragem de ir lá levar uma mensagem para elas. Quando eles não deixavam eu pregar lá, eu ficava nervoso. Eu fiquei aqui nesse lugar. E lá pregava tudo quanto é tipo de gente. Gente da Umbanda, gente da maçonaria, coisa terrível, coisa assim. Daí eu entendi que havia uma necessidade de se levantar alguém lá dentro. Eu abri uma célula lá dentro, irmão. Deixamos uma célula montada lá dentro, irmão. Sabe, existem caminhos que para o homem parece ser muito bom, mas o final deles é a morte, irmão. Eu tive um encontro com Deus lá dentro. Sabe o que é isso? É quando a gente cai em si. Deixa eu te falar que isso é uma coisa: não espera chegar na pior fase da sua vida para você cair em si. Se for para valorizar, valoriza o que você tem agora. Valoriza porque você está na casa do Pai. Na casa do Pai tem revelação, tem mistério, tem carinho, tem abraço. Se for para valorizar, valoriza agora. Valoriza esse momento. Deixa eu te falar que isso é uma coisa: o mundo tem nada para você não, meu filho. O diabo, que ele podia roubar de mim, ele roubou. O que ele podia destruir, ele destruiu. Só faltava um passo, só faltava matar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não tentou me matar? Ah, se não era a misericórdia de Deus naquele dia. Sabe o que acontece com o filho? Depois que ele perdeu tudo, ele se levanta e diz: na casa de meu pai até os trabalhadores têm falta de pão. Só que há um detalhe do texto, ele diz: levantar-me-ei e voltarei para meu pai. Ele não está dizendo eu quero de volta a casa. Ele não está dizendo eu quero de volta os bens. Ele não está dizendo eu quero de volta o nome. Ele está dizendo eu não quero a honra de ser filho. Hoje eu vou voltar para aquilo que eu menosprezava. Eu quero de volta a presença. Deixa eu te falar com você uma coisa. Existem pessoas que elas têm um relacionamento com Deus, e existem pessoas que têm um relacionamento com pessoas. Quem tem relacionamento com pessoas sai da casa por qualquer motivo. Mas quem um dia conheceu o amor do Pai e se relacionou com Ele, não sai por causa de ninguém, não sai por causa de pessoas. E quando ele está lá fora, quando ele está lá no mundo, o questionamento dele é: eu preciso voltar para a igreja porque eu gosto dos irmãos? Não, ele diz: eu preciso voltar para Deus. Eu preciso voltar para o Pai. Eu preciso ter um encontro de novo com o Pai. É, irmão. Sabe o que está acontecendo muitas das vezes com a gente? A gente está na casa,
E a gente cria expectativa no homem. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz. Eu vou te explicar o que é criar expectativa no homem. Criar expectativa no homem é quando eu venho para o culto pensando: o que será? Quem será que vai louvar? Ah, não, é o teste de novo. Ah, não, criei expectativa no homem. Quem vai pregar? É o bispo de novo. Criei expectativa no homem. Mas houve um tempo que a expectativa é: quantas vidas será que Deus vai salvar naquele culto? Houve um período, irmão, deixa eu te falar que vocês aqui agora. Houve um período que a nossa preocupação era com as almas, era com as pessoas, irmão. Hoje não, hoje a gente bota a expectativa nas pessoas. Ah, por que não trouxe um pregador de fora? Não é verdade? Mas quem tem um relacionamento com o Pai, para ele não tem problema quem está pregando, quem está cantando. Para ele, o importante é estar na casa do Pai, na presença do Pai. Para ele isso já basta, sim ou não? Agora eu finalizo. O pai diz, o filho fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele entendeu a necessidade e foi embora, correndo o risco de chegar lá, as pessoas não aceitar ele, do pai não aceitar ele. Mas pode falar que isso é uma coisa aqui, meu irmão? O pai não menospreza ninguém. É isso que talvez seja isso a mensagem principal dessa noite. Não importa quem se perdeu no caminho, o pastor vai atrás. Aquele que se perdeu, ele precisa entender: eu preciso acender, eu vou achar, mas perdido eu não vou ficar não. E o terceiro é alguém que vive tudo que tinha para viver, mas que quando cai em si, ele reconhece: não dá para viver longe da presença do Pai. Tiago, quando ele chega lá, o que ele espera? O Pai vai me menosprezar. Quando ele diz: pequei contra o céu, pequei contra ti, sabe o que ele está dizendo? Eu não sou digno. Levante a mão, quem é digno aí? Nenhum? O salário do pecado é o que, irmão? A gente merecia o que? A morte. Imagina o justo juiz no céu, o advogado, o diabo se acabou de pegar, ele: Bispo Douglas pecou. Está escrito que você tem que matar, porque o salário do pecado é a morte. Você tem prova disso? Tem. Aí quem vem? Espírito Santo. É verdade, pecou? Infelizmente, porque não pode mentir, ele é a testemunha fiel. Infelizmente pecou mesmo. Ah, então acabou para ele? Infelizmente, imagina Deus levantando o martelo, justo juiz. Se pecou, acabou para ele. Na hora que vai bater o martelo, imagina quem aparece. Protesto meritíssimo. Advogado Emanuel se apresentando. E o que você tem? Lembra dos cravos nas mãos? Foi para esse momento aqui. Lembra do sangue? Foi por esse momento aqui, foi por causa disso aqui. Lembra da cruz? Foi por causa de agora, foi por causa disso aqui. Filhinhos, vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se pecardes, todavia tendes um advogado no céu. O Pai me trouxe aqui para dizer para alguém: eu te aceito de volta do jeito que você está. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Pai, me aceite como um dos seus trabalhadores. Meu filho, olha isso. O bom é que ele voltou humilde, né, pastor? A gente tem que voltar humilde, é ou não é verdade? Escute isso. Pai, me aceite de volta quando um dos seus trabalhadores. Um de meus trabalhadores não, rapaz. Você é filho. É isso que nos constrange, né? Saber que a gente é falho, saber que a gente é errado, mas que quando a gente chega, a gente é recebido por Ele com muito amor. Deixa eu te falar com você uma coisa aqui. Você é filho. Não, para ficar marcado, vire para alguém que está do seu lado e diga para ele: você é filho. Então, se você é filho, hoje tem anel para você. Fala com ele: tem vestes novas para você. Fala com ele: não, tem lugar na mesa para você. E deixa eu te dizer uma coisa: o céu está em festa, porque esse meu filho estava morto, estava perdido, mas foi achado. Pera aí.
Foi achado ou ele voltou? E quem foi que disse, irmão, que nós não fomos achados? Nós somos miseráveis alvos de um imenso amor. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí, se você puder. Eu quero fazer um convite para alguém aqui essa noite. Talvez você entrou aqui essa noite e está precisando voltar para a casa do Pai. Eu quero te fazer um convite. Aonde você estiver, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Pastor Douglas com toda a sua equipe vai orar por você. São 3 pessoas, 3 tipos de pessoas. Alguém que está se perdendo, talvez está no caminho, mas está se perdendo. Alguém que se perdeu no meio do chamado. E alguém que esses últimos dias a sua mente foi bombardeada. Não sei se eu fico, não sei se eu vou, não sei se eu faço. Eu convido você a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Sabe o que é, filho? Foi para isso que Ele te tirou daquela biqueira. Foi para isso que Ele te tirou daquele boteco. Foi por isso que Ele te tirou dos bailes. Foi por isso que Ele tirou o copo de uísque da sua mão, corrente de ouro do seu pescoço, para ganhar vidas para Ele. Quem está entendendo isso? Eu sinto uma graça de Deus aqui, Bispo Douglas. Há uma unção de Deus aqui essa noite. Aonde está você também? Escute esse chamado. 2 chamados. O primeiro, quem precisa voltar? Tem alguém que precisa voltar? Tem alguém aí? Não perca essa oportunidade não, filho. Você é filho, tem lugar na mesa para você. Não perca essa oportunidade não. Você é filho, tem lugar na mesa para você. Segundo chamado, você precisa de força. Nunca se houve tempos tão pesados para você. Aonde você está? Não, sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Não, irmão, não perca a oportunidade não. Aleluia. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tem uma presença de Deus aqui, querido. Querido, o tempo já foi embora. Aonde está você que saiu de casa essa noite? Você veio sem força para cá. Você precisa talvez dessa oração que nós vamos fazer aqui. Não perca a oportunidade, querido. Sai do teu lugar. Aleluia. Isso, sai do seu lugar. A família Arca da Aliança vai abraçar você aqui essa noite. Oh, glória. Qual de vocês aqui que estão voltando para Jesus? Qual de vocês aqui estão voltando para Jesus? Quem estiver voltando para Jesus, vem para a esquerda aqui, ó. E quem nós vamos orar aqui por força nessa noite, vem, fica na direita. Quem está voltando para Jesus, vem para a esquerda aqui. Vem para a esquerda, vem para a esquerda. Hoje tem gente, tem uma... Hoje os céus estão em festa, irmão. Aleluia. Isso. O pastor vai orar por vocês. Eu quero só orar por força aqui. O pastor vai fazer a confissão com vocês. Você que pode, estende a mão para cá.
Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós pedimos força, meu Pai, para esse que ouviu essa mensagem, talvez está aqui, está sem força. Talvez ele não teve coragem de vir aqui na frente, mas aonde ele estiver, Pai, renova ele agora. Aonde essa mulher precisa de força, renova ela no nome de Jesus. Aonde esse homem estava fraco, ó Pai, renova ele no nome de Jesus. Nós oramos agora como Sansão orou no final da sua vida. Pai, devolve a força que eu perdi. Hoje Deus vai devolver a força que você perdeu. Estende a mão para cá, o pastor vai orar pelo esse povo. Aleluia. Estende a tua mão para cá. Queremos estender nossa gratidão ao Senhor. Vidas retornando, reconciliando. E vidas